Revista Eco da Bíblia, 10 de março de 2024. Vida e morte, termos opostos. Nas últimas palavras que Moisés, por ordem do Senhor, falou aos filhos de Israel, ele disse: Eis que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, e a morte e o mal. Hoje te ordeno que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a que vais para possuíres. Se, porém, o teu coração se desviar, de modo que não ouças, mas te deixes levar, e adorares outros deuses, e os servires, eu te declaro hoje que certamente perecerás, e não prolongarás os teus dias na terra a que estás passando o Jordão para o possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, dizendo que por diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio, capítulo 30, verso 15 ao 19. Nesse texto, temos a evidência mais positiva de que a vida e a morte são estados exatamente opostos. Não seria necessário citar nada para provar uma proposição tão evidente, mas é bem sabido que, diante da afirmação de que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor, muitos afirmam que os ímpios, assim como os justos, terão a vida eterna. Se for verdade que tanto os justos quanto os ímpios terão vida eterna, então vida e morte devem significar a mesma coisa, pois a Bíblia diz que a vida é para os justos e a morte é para os ímpios. Não dizemos que se afirma que os iníquos terão vida sob as mesmas condições que os justos, mas que eles terão uma vida tão longa quanto a dos justos. Mas dizemos que isso é contraditório com as Escrituras. As Escrituras prometem vida aos justos e morte aos ímpios. Esses termos não são qualificados, exceto quanto à duração, ambos são eternos. Portanto, se for afirmado que os ímpios viverão eternamente, deve-se afirmar que a vida e a morte são idênticas em significado. Mas a escritura que acabamos de citar mostra que elas não são idênticas. Elas estão tão separadas quanto os antípodas. Elas não são mais parecidas do que bênção e a maldição. Vê, diz o Senhor, pus hoje diante de ti a vida e o bem, e a morte e o mal. Quem pode afirmar que o bem e o mal têm algo em comum? Certamente ninguém que tenha qualquer consideração pela palavra de Deus. Bem, a morte e a vida estão tão distantes quanto o bem e o mal. A vida segue o bem, e a morte segue o mal. Novamente o Senhor diz, coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Quem dirá que bênção e maldição são termos idênticos? Não há dúvida de que eles estão tão distantes quanto o leste está do oeste. Mas a vida é a bênção com que Deus abençoa aqueles que o amam, e a maldição pronunciada sobre os desobedientes é a morte. Observe uma cláusula do último versículo de Deuteronômio 30. Depois de admoestar o povo a se apegar ao Senhor, Moisés diz: porque Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Pergunta: se Deus é a vida de seu povo e a duração de seus dias, o que acontecerá com aqueles que não se apegam ao Senhor? É claro que eles não terão vida nem duração de dias. Isso é o que a Bíblia ensina. Paulo diz que aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo serão castigados com a destruição eterna. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8 e 9. Ele diz novamente que Cristo trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 2 Timóteo capítulo 1, verso 10. O que leva à conclusão de que todos os que não aceitarem o Evangelho não saberão nada sobre a vida e a imortalidade. Novamente, o apóstolo João diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O incrédulo estará tão longe de ter vida que não verá a vida. E isso é literalmente verdade.
Esta vida não tem valor algum, a menos que seja usada como uma preparação para a vida eterna. Na melhor das hipóteses, ela é bastante difícil. Até mesmo na infância, quando o mundo parece mais brilhante e quando o espírito está animado, há problemas tão grandes quanto a criança pode suportar. À medida que a idade avança, as preocupações aumentam. E as palavras do patriarca de que o homem nasce para os problemas, assim como as faíscas com voo para cima, provam ser verdadeiras. A vida que vivemos nesta terra não é a vida real. Não há um homem que conheça, mesmo em sua melhor forma, nada do frescor e do vigor daquela vida que será sentida por aqueles que beberam do rio da água da vida e comerem do fruto da árvore da vida. O momento dessa vida conterá mais vigor e energia alegre do que 60 e 10 anos desta vida atual. Assim, o homem que rejeita Deus e o Evangelho e que consequentemente é punido com a destruição, pode realmente ser considerado como alguém que nunca viu a vida. Cristo é o doador de vida. Ele veio à Terra e morreu com o único propósito de que os homens que estavam condenados à morte pudessem ter vida. Eu vim, disse ele, para que tenham vida e a tenham com mais abundância. João 10, verso 10. Dizer que podemos ter vida eterna sem Cristo é roubar-lhe sua maior honra. Quem que ama a Cristo pode se recusar a adorá-lo como o doador de nossa vida, bem como de todas as coisas boas? J. Wagner.